Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, Quaresma, vamos falar sobre. Vamos tentar esclarecer o máximo possível sobre este período, sobre essa data que é a Quaresma, dentro da religião de matriz africana, é claro. Então, acompanhe esse vídeo porque a gente vai falar sobre origem da Quaresma, incorporação na Quaresma, firmezas na Quaresma, trabalhos, magia, feitiço na Quaresma, ou seja, vamos tentar abranger o máximo de assunto possível sobre esse tema, tá bom? Então acompanhe aí até o final. E é claro, curta, compartilha e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Lembrando, é claro, gente, vídeo diário, trazendo informação, e a gente está chegando a 1 milhão de inscritos. Para fazer parte, se inscreva para não perder nada, tá bom? Então, é claro, sem delongas, vamos falar sobre a Quaresma. E a primeira coisa que a gente vai destacar aqui, no caso, é o início da Quaresma, tá? Para quem não sabe, a Quaresma se inicia logo após o Carnaval, que no caso seria a quarta-feira, mais precisamente conhecido como Quarta-feira de Cinzas. Dentro da Igreja Católica, tá? A Quarta-feira de Cinzas, ela é marcada por uma ritualística chamada de Missa de Cinzas. Tá bom? Essa missa de cinzas, pessoal, ela constitui, tá, no qual os fiéis vão ali para aquela missa, né, para aquela reunião, e ali eles passam uma espécie de elemento, no caso, uma cinza, tá, em sua cabeça, para se proteger neste período, tá bom? Por isso que o nome Quarta-feira de Cinzas, tá certo? Mas, enfim, isso aqui é só o início da Quaresma. Mas, antes de mais nada, vamos falar, agora você já sabe como que é o início da Quaresma, tá? O que marca o início da Quaresma. Vamos falar o que é a Quaresma agora, tá bom? Vamos começar. A Quaresma, pessoal, ela é um período criado ou feito pelo cristianismo, mais precisamente pela Igreja Católica. A Quaresma consiste no qual em 40 dias de penitência. Mais precisamente, a Quaresma seria 40 dias no qual Jesus foi para o deserto. E neste período ele foi tentado, né, ou atormentado, vamos assim dizer, pelo próprio diabo. Para você que já leu a Bíblia, para você que conhece um pouco da história de Jesus Cristo, da história cristã, neste período de 40 dias, Jesus foi para o deserto e o diabo ficou tentando ali Jesus, provocando ele, oferecendo 1001 coisas para Jesus, para que ele pudesse se ajoelhar diante ali ao diabo. Então, dentro dessa analogia, tá bom? A Quaresma, ela é um período de penitência, tá bom? E consiste em 40 dias. Por isso o nome ou o termo Quaresma, que vem de quarentena. Consequentemente, vem de 40 dias, tá certo? Agora vamos lá para o entendimento mais direto. A Quaresma, ela foi criada, compreenda o que eu estou dizendo. A Quaresma, ela foi criada, tá, ali por volta do século II ao século V, mais ou menos, ali, pelos católicos, tá bom? Então, a Quaresma foi criada pelos católicos como uma data, né, ou um período para lembrar da penitência de Jesus Cristo. Compreenda o que eu disse. A Quaresma foi criada pelo catolicismo para que
os cristãos lembrassem da penitência de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que esta data, né, ou este período, é um período católico. Compreenderam? Agora vamos lá para o propósito da quaresma dentro do cristianismo, porque até então a quaresma ela é cristã. Vamos aqui entrar nessa analogia. Qual que é o propósito da quaresma? Como eu disse, a quaresma é a penitência, né? Então, de forma geral, para o cristianismo, a quaresma é considerada um período de penitência, no qual os fiéis entrarão em penitência, mostrando a sua devoção e a sua fidelidade com Cristo. Ou seja, você vai passar por penitências, você vai ter proibições, você pode, eu vou parar de beber nesses 40 dias para mostrar a minha devoção ao cristianismo. Eu vou parar de fumar para me mostrar que eu estou conectado com Jesus Cristo. Então, são formas que você pode fazer neste período para se manter ou para se ligar a Jesus Cristo. Consequentemente, também, a quaresma ela é conhecida como um período de reforma íntima, no qual os fiéis olham para si mesmo, ou seja, os cristãos, eles vão olhar para si mesmo e vão, é claro, mudar, se transformar de dentro para fora. Isso tudo através de penitências, tá? Inclusive, tem muitos católicos, né, que fazem certas penitências neste período. Outro quesito na quaresma, que os cristãos acreditam muito. A quaresma, ela é um período pesado, ou um período de atormentação espiritual, ou tentações espirituais. Acreditam os cristãos, ou os católicos, que como Jesus foi testado, atormentado, né, durante esse período, os católicos também acreditam que neste período o diabo vão os tentar para que eles se desviem, né, ali dos fundamentos de Cristo. Resumindo, Jesus Cristo foi tentado pelo diabo 40 dias. Então, os cristãos acreditam que, como Jesus foi tentado nesses 40 dias, os fiéis ou os seguidores também serão tentados pelo próprio diabo para que eles desviem do seu caminho, que é o caminho cristão. Tá bom? Isso dentro do catolicismo. Compreendeu agora o que é a quaresma? Tá? Qual que é o sentido da quaresma? Qual que é o propósito da quaresma? Né? Isso dentro do cristianismo. Agora vamos entrar para os detalhes, ou para as outras questões. A quaresma na religião africana, ou na religião afro, na Umbanda, na Quimbanda ou até no Candomblé. Vamos começar pelo básico. Vamos saber separar uma coisa. Hoje em dia, aqui no Brasil, existem diversas vertentes de religiões afrodescendentes. No caso, principalmente a Umbanda. Dentro da Umbanda, tá, existem duas vertentes muito conhecidas, que é a Umbanda, que não é cristã. O que seria essa Umbanda não cristã? A Umbanda não cristã é aquela que não vai ter sincretismo. Ou seja, não tem Jesus Cristo dentro dessa Umbanda, tá? Não tem Nossa Senhora dentro dessa Umbanda, ou seja, não tem ligação com o cristianismo. Essa Umbanda é uma Umbanda mais africanizada, é uma Umbanda mais raiz, ok? Porém, existem Umbandas que acabaram recebendo uma influência muito forte do cristianismo, tá bom? Mas Patrick, está errado. Olha, aí a gente não vai entrar o que está certo ou o que está errado. O que a gente vai entrar ou falar aqui seria mais uma questão cultural, de cada terreiro, de cada comunidade, né? E de cada doutrina, tá? A gente poderia dizer para vocês que religião afro, ela é africana, ou seja, ela veio da África e deve ter fundamentos africanos, ou seja, não deveria ter ligação com o cristianismo. Porém, é claro, a Umbanda,
ela acabou se tornando um mix muito grande. E a Umbanda ela acabou absorvendo muitas culturas, fundamentos, costumes, ou até mesmo crenças de outros dogmas, como o cristianismo. Então, hoje em dia, muitos umbandistas acreditam em Jesus Cristo. Muitos umbandistas seguem Jesus Cristo. E alguns umbandistas acabam também seguindo a Bíblia. Então, se a gente for dizer, nessas umbandas que são cristãs, elas vão seguir o mesmo ritmo na quaresma. Mesma coisa que os católicos. É como se a gente falasse assim, é uma umbanda católica, né? Praticamente isso. É meio que uma barbaridade falar isso, né, gente? Mas a gente não pode intrometer e querer questionar doutrina e cultura, né? Cada casa, cada terreiro é de um jeito. Mas uma coisa é fato, umbanda católica. E tem, viu, gente? A maioria das umbandas são católicas, porque a maioria dos umbandistas, né, seguem a Bíblia, tá ligado no cristianismo. Só que tem as religiões afro-raiz que não tem ligação com o cristianismo. Aí a gente vai entrar na Umbanda raiz mesmo, na Quimbanda e no Candomblé. Essas religiões, elas não são católicas, elas não são cristãs. Ou seja, nada do que tem na Bíblia é tirado para essas religiões africanas, porque essas religiões africanas vão seguir deuses africanos. Então, na religião africana, não tem Jesus Cristo, na religião africana, não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada disso, porque isso tudo veio do cristianismo. E não tem como a religião afro ter isso, porque até então é uma religião que veio da África, nasceu com os orixás, vamos dar esse exemplo. Então, resumindo, dentro dos terreiros, de forma geral, não existe quaresma. Não tem quaresma dentro de um terreiro. Você que é de religião africana, eu sou quimbandeiro, eu sou de uma umbanda raiz, eu sigo os orixás. Então, a quaresma para você é um dia como qualquer outro. É um período como qualquer outro. Não haverá diferenças, tá, para você. Bacana. Agora vamos entrar aqui na outra parte. Não tem quaresma dentro da religião afro. Compreenderam isso? Vamos falar sobre peso. Peso energético na quaresma. Pessoas ou médios que se sentem pesados neste período. Vamos lá. Para quem é de religião africana, como eu disse, não tem nem sentido o médio se sentir pesado neste período. Ah, mas Patrick, eu sou da religião africana e me sinto pesado nessa época. Por que então? Ou você tem o cristianismo muito impregnado na sua mente, isso é um fato, às vezes até de forma inconsciente, tá bom? Isso a gente tem que deixar bem claro. Às vezes você pode dizer, não, Patrick, você está doido, porque eu não sou cristão, eu sou da religião africana, eu sou quimbandeiro, eu sou umbandista, mas eu me sinto pesado. Eu me sinto pesado nessa época. Como assim? A quaresma ela é real. Na verdade, a questão de cultura, doutrina, né, que foi impregnada na população, ou até mesmo dentro de outras culturas, faz com que o seu subconsciente absorva algo e acredite naquele algo, que no qual é o que acontece para médios que se sentem sobrecarregados, tá bom? Agora, entrando pela outra parte, não, você é cristão, você acredita em Cristo, você segue a Bíblia. Se você segue a Bíblia, você vai crer no que está ali. Então, você crendo naquilo, o seu subconsciente projeta aquilo também. Então, para você, devido ao seu costume, devido à sua cultura, você vai sentir uma sobrecarga. Por quê? Resumidamente, para quem é da religião africana, quem segue os fundamentos africanos, a quaresma é simplesmente um período normal. Não existirá um peso, tá? Todo mundo da religião africana sabe muito bem o seguinte: não existe Satanás e nem diabo pra gente, ok? Se você é da religião africana, você sabe muito bem que o diabo não existe.
O diabo ele faz parte do cristianismo, do catolicismo. Então, dentro de terreiro não existe diabo. E na quaresma, Jesus Cristo ele foi tentado, atormentado pelo diabo. Os cristãos são atormentados pelo diabo. E você que é da religião afro, que não acredita no diabo, que para você o diabo não existe, não tem como ser um período pesado ou um período de atormentação, porque você não acredita no diabo. Então, como que o diabo vai estar te tentando, sendo que você não acredita nele, sendo que para você ele não existe? Então, é só uma questão para analisar. O que acontece é que muitas pessoas acabam ficando sensíveis neste período, é porque, como eu disse, acabam absorvendo uma questão cultural. E de forma involuntária, vamos dar esse exemplo, pessoas acabam baixando a sua vibração. Então a gente pode dizer que muita gente que fica pesada, que se sente sobrecarregada nesta época, não é nem necessariamente por causa da época da quaresma, e sim porque você crê em algo e, consequentemente, você vibra desta maneira. Então, se você se sente sobrecarregado, não é porque é quaresma, mas sim porque você está vibrando nessa sintonia, tá bom? Porque para o umbandista, para o quimbandeiro, para o candomblecista, não vai ser um período pesado para ele, porque ele sabe muito bem que uma influência negativa ela vai existir em qualquer época do ano. Não existe uma época específica para um macumbeiro, para um feiticeiro, aonde o mal vai estar atuando mais. Compreenderam? É onde que entra aquela questão. Quaresma é um período que portais do mal ou portais do inferno estão abertos. É um período no qual quiumbas, zombeteiros, demônios, espíritos obsessores vão estar atuando mais? E a resposta é não. Deixando bem claro, dentro da cultura africana, tá? Dentro da religião de matriz africana, a quaresma não existe, tá bom? Deixando bem claro. E para a cultura de matriz africana aqui no Brasil, não existe uma data, um período específico para a atuação do mal, do negativo, de espíritos obsessores. Então, quando a gente fala, é um período que os quiumbas vão estar agindo mais, a resposta não é essa. Não, eles não estarão agindo mais. Eles vão agir o ano todo. Porém, é claro, se nesse período você abaixar a vibração, você vai receber a influência de um espírito negativo. Isso não quer dizer que portais estão abertos. Isso não quer dizer que o quiumba tem mais forças neste período, nesta época. Não, o quiumba ele continuou da mesma maneira. Ele continuou da mesma forma. O espírito obsessor está da mesma forma. A questão é que você abaixou a vibração. Às vezes por uma questão cultural, ou às vezes porque você segue uma religião e acredita naquilo. Ok? Certo. Agora vamos entrar para outra analogia, para outra questão aqui. Entidades, como por exemplo, Exu, não trabalha na quaresma, ou na quaresma eles trabalham mais? Vamos entrar na analogia. Primeiramente, como eu disse no início, existem algumas umbandas que têm uma influência muito forte do cristianismo, tá? Ou seja, o cristianismo já está muito impregnado dentro de alguns terreiros. Então, esses terreiros que têm uma influência forte do cristianismo, acontece até de algumas casas fecharem as portas neste período. Sim, esse terreiro católico, ou seja, a umbanda católica, né? Tem alguns terreiros que fecham as portas. Mas por que, Patrick, eles fecham as portas? É um momento de penitência, é um momento de resguarde, vamos assim dizer, das entidades e também dos médiuns, ou seja, o terreiro católico. Agora, para um terreiro que segue os fundamentos realmente da sua religião, que é uma religião afrodescendente, não
cristã. Esses terreiros vai ter os seus trabalhos normais. Vai trabalhar com as entidades normais. Ah, mas Exu vai trabalhar? Também. Ou seja, trabalho normal. Acontece muito neste período de algumas pessoas acreditarem que Exu vai estar com uma vibração mais forte. Na verdade, não, tá? Exu continua trabalhando da mesma forma e da mesma maneira, tá certo? Entrando para o outro ponto, o outro assunto, que é trabalhos, feitiços, macumbas, magias, neste período, é mais forte? E a resposta é, depende. Aí vai depender muito. Vamos compreender aqui. Primeiramente, muita gente associa a quaresma a um período negativo. Então, muita gente crê que fazer trabalhos para o mal ou trabalhos negativos, nesta época, tem mais forças. E, na verdade, não é bem assim que funciona. A primeira coisa que devemos compreender, trabalho espiritual, ele vai ter força a qualquer época do ano, conforme quem está fazendo e conforme quem estará sendo afetado pelo trabalho, ok? Isso dentro da tradição da religião de matriz africana. Só que, como eu disse, nesse período muitas pessoas procuram Exu, acham que Exus são mais poderosos nessa época, e alguns até acreditam que Exus acabam se tornando uma espécie de entidade maldosa nesse período. Ah, o Exu ele vai ficar mais mal, mais negativo. Não é assim que funciona. É onde que a gente entra a questão dos trabalhos. Ah, mas o trabalho ele tem mais forças? E como eu disse, depende. Por que depende? Vamos dar um exemplo só para você compreender. Você vai fazer um trabalho negativo, um trabalho ruim, um trabalho de vingança, ok? Para uma pessoa, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa cristã. Ela acredita ou ela segue o catolicismo. É uma pessoa que segue o cristianismo. Então, essa pessoa, na quaresma, ela se sente fraca. Essa pessoa, na quaresma, ela se sente desprotegida. Por que ela se sente desprotegida na quaresma? Porque ela é cristã, porque ela segue os fundamentos cristãos. Mesmo sendo de um terreiro, tem muita gente que segue a quaresma, tá? Por que ela segue a quaresma? Porque ela é uma pessoa cristã, porque ela faz parte ainda do catolicismo. Então ela se sente fraca. Então ela se sentindo fraca, ela baixa a vibração dela. E ela baixando a vibração dela, ela fica, sim, mais vulnerável para trabalhos negativos. Então, se eu falar o seguinte, se eu fazer um trabalho ruim, negativo, para uma pessoa que baixa a vibração, esse trabalho vai fazer efeito e vai ter mais forças. Então, sim, um trabalho negativo nesse período, ele pode ter mais forças dependendo quem vai ser afetado pelo trabalho. Mas agora um outro resumo. Não, o Patrick não é católico. Ele segue os fundamentos da religião de matriz africana. Então, ele não acredita na quaresma. A quaresma não é um período pesado para o Patrick. Ele não baixa a vibração dele, porque ele não segue essa regra. Se fazer um trabalho negativo para o Patrick, vai ser fácil ser afetado? Não, porque eu não sigo essa doutrina, eu não sigo esse costume. Então, isso vai variar muito, né, com a cultura da pessoa, com o dogma da pessoa, com aquilo que a pessoa segue. Compreenderam? Então, é assim que funciona. Agora, vamos lá para outro ponto, que seria proteções. Então, a questão de trabalho vocês já compreenderam, né? Agora, vamos aqui para a questão de proteções na quaresma. Há necessidade de proteger, de se proteger, ou não há necessidade de se proteger nessa época, na quaresma? Aí vamos para aquele detalhe. Pode variar, tá? Vai variar muito. Por que pode variar? Primeiro que a gente tem que compreender qual a doutrina que a pessoa segue, tá? Por quê? Se a pessoa segue uma doutrina católica, se é uma pessoa cristã, ela baixa a vibração, como eu já expliquei. Consequentemente, ela vai
precisar de uma proteção, porque ela baixa a vibração. Então você é de Umbanda, você que é de Umbanda católica, você que é de uma Umbanda cristã, você que segue a Quaresma, tá? Segue os fundamentos de Cristo, os fundamentos católicos, então você fica desprotegido porque você baixa a sua vibração. Então, é necessário sim buscar formas de se proteger. Agora, uma pessoa que não segue os fundamentos católicos, que não segue os fundamentos cristãos, é claro, todo mundo precisa de proteção, mas é um período como qualquer outro. Então não é aquela regra ou aquela necessidade que tem que se proteger e que isso e que aquilo, tá bom? Mas vamos lá, para você que segue o catolicismo, para você que é de Umbanda católica, baixou a vibração, vamos aqui para formas de proteção, formas de se proteger na Quaresma. Guias de proteção podem auxiliar, guias tradicionais, banhos de ervas, tá? Vamos citar algumas ervas aqui neste período, às vezes uma vez por semana você pode tomar banho de ervas, tá? Ou às vezes ali 2 vezes na semana, vai conforme a necessidade de cada um. Vamos aqui para algumas ervas. Espada de Ogum, tá? Para quem é da Umbanda católica, espada de São Jorge. Espada de Inhaçã, para quem é da Umbanda católica, espada de Santa Bárbara. Arruda, além de ser descarrego, ela ajuda a proteger. Folha de goiaba, alecrim, folha de café, guiné. Tá bom. Essas ervas aqui, você pode pegar apenas uma erva e fazer aí um banho e tomar uma vez por semana para se proteger neste período. Além de banhos, guias de proteção, você também pode ter amuletos. É onde que a gente vai entrar no detalhe do Contregum. Vamos lá, o Contregum, gente, é uma questão também bem complicada da gente debater aqui. O Contregum, ele é uma espécie, um material, eu tenho até aqui, ó. Ele é um material como este aqui, uma palha, trançado, né? O Contregum, ele é uma trança feito com palha da costa, utilizado para proteção e para afastar ou repelir espíritos, tá? Para quem é de Umbanda, eu não vou entrar muito em detalhes. Quem é de Umbanda utiliza um material muito similar a esse, ou seja, igual, mas não com os mesmos fundamentos do Contregum. O Contregum é para repelir todo tipo de espírito. Então, quem faz a utilização de Contregum é o pessoal do Candomblé, são os adeptos do Candomblé, porque no Candomblé se trabalha com orixás, e o Contregum é para repelir espíritos, como, por exemplo, as entidades, que são espíritos também, tá bom? Mas dentro da Umbanda, os umbandistas também utilizam esse material, mas, ao contrário do Contregum do Candomblé, que é para afastar espíritos, o fundamento desse material dentro da Umbanda é para afastar apenas espíritos negativos. Ou seja, é como se fosse uma adaptação do Contregum. É como se fosse um contra-quiumba, né? Praticamente isso. No Candomblé, o Contregum ele é utilizado no braço. Dentro da Umbanda, esse Contregum ele é utilizado como pulseira, no braço ou até mesmo no tornozelo. O contra-quiumba da Umbanda pode ser confeccionado por você mesmo, na sua casa, e a consagração pode ser feita ali de diversas maneiras. Já o contra-egum do Candomblé, ele é feito dentro do terreiro, por uma pessoa qualificada para ser feita. Depois que é feito esse contra-egum, é feita uma ritualística específica nele, como, por exemplo, é feita uma oração em Yorubá, tá? Para consagrar esse contra-egum. Então já dá para notar a diferença. Então isso aqui também é um material muito utilizado para se proteger na Quaresma de espíritos obsessores, tá? Deixando bem claro que essa proteção vai variar conforme cada pessoa, conforme cada indivíduo, porque até então
né? Entra naquela questão se é uma pessoa católica, se é de uma umbanda católica, se é de uma umbanda cristã ou não. Agora vamos entrar para o outro detalhe, o outro assunto ali, outro tema. Mediunidade nesse período está mais aflorada? No caso, o médium fica mais sensível? A mediunidade fica mais sensível? E a resposta é não. Sim. Médium não fica mais sensível nesse período também não. Entra naquele sentido, a não ser que você esteja sensível. Vamos compreender uma coisa. Como que funciona a mediunidade? A mediunidade, ela está associada ao nosso ser, de modo geral. Tanto a nossa vida social, emocional, psicológica, ela está associada à nossa vida, de forma geral. Quando passamos por um período da nossa vida, por uma época, enfim, quando passamos por algo, ficamos sensíveis, às vezes emocionalmente. E essa sensibilidade emocional também acaba nos deixando sensíveis em outras áreas. E isso inclui o espiritual também. Exemplo, Quaresma. Para você que é da Umbanda católica, da Umbanda cristã, você fica sensível neste período, porque você segue os fundamentos católicos, você segue o cristianismo. Então você fica sensível, você baixa a sua vibração, trazendo mais sensibilidade para esse lado mediúnico. Então sim, para esses médios, pode sim ocorrer uma certa sensibilidade espiritual. Em alguns casos, esses médios acabam ficando até um pouco mais vulneráveis para influências negativas. É onde que entra a necessidade de se proteger. Para médiuns que seguem os fundamentos da religião afro, esses médiuns eles não vão ficar sensíveis devido à quaresma, a não ser que eles estejam passando por um caso específico, aonde que a sua mediunidade estará um pouco mais sensível, tá? Nesta época aqui. Então entra essa questão também da sensibilidade mediúnica ali nesse aspecto, tá? Aqui a outra questão é o famoso e conhecido absorver cargas negativas, porque está mais sensível. Entramos naquela velha discussão que é o tal do médio esponja. Médio esponja não existe. Sim, não existe esse tipo de mediunidade, tá? Isso aí foi inventado e criado por volta de 2016, aqui na internet, onde as pessoas começaram a trazer ou a falar sobre médio esponja. O que seria médio esponja dentro da visão online, dentro da visão do Google ou dentro da visão das redes sociais? O médio esponja seria aquela pessoa que tem uma facilidade para absorver energias negativas. Ou seja, se você é médio esponja, você absorve energia negativa. Vamos compreender uma coisa. Se você é médio, está absorvendo energia negativa em excesso, entenda que tem algo errado. Isso não é normal. Uma pessoa, um médium, que absorve somente energia ruim, energia negativa. Então, esse médio esponja, ele não existe. O médio esponja, ou uma pessoa que absorve só energia negativa, só energia ruim, é algum desequilíbrio espiritual ou mediúnico que precisa ser tratado. Não, Patrick, eu não absorvo só energia negativa, mas eu sinto energia. Aí, no caso, você é médio sensitivo, você tem uma sensibilidade para captar energias. Dentro dessa analogia, tá? O médio que é sensível, o médio que tem uma facilidade para sentir energias, pessoal, se ele é um médio de umbanda católica ou de uma umbanda cristã, é necessário também ele buscar se proteger neste período. Porque, como eu disse, se ele é da Umbanda católica ou da Umbanda cristã, né? É até engraçado a gente falar Umbanda católica ou Umbanda cristã, mas é o que acontece hoje em dia.
Esses médios eles ficam mais vulneráveis, tá? Porque eles seguem os fundamentos do catolicismo, eles seguem os fundamentos cristãos, tá? Então, ele fica mais vulnerável. E no final, para resumir, Patrick, então tá certo ou tá errado eu seguir a quaresma? Tá certo ou tá errado eu ficar sensível neste período? Ah, Patrick, mas eu fico mais vulnerável. Patrick, mas eu absorvo mais energia negativa. Tá certo ou tá errado isso? Não tá certo e nem tá errado. Bem simples. Ah, Patrick, tá certo seguir a quaresma ou não? Não tá certo e nem tá errado. Porque até então, isso vai depender daquilo que você crê. Vai depender daquilo que você acredita. E vai depender da religião que você segue. Como eu expliquei, se você é de uma umbanda cristã, de uma umbanda católica, para você faz sentido seguir isso, porque é algo que você acredita, é algo que faz parte da religião que você segue. Se você é da religião mais de matriz africana, você não vai seguir, você não vai acreditar na quaresma. E tudo bem, faz parte da cultura e da religião que você segue. Compreendeu o que eu quero dizer para vocês, pessoal? É isso. Mas, enfim, ó, foi um resumo, né, aí para você, falando sobre a quaresma, sobre esse tempo, sobre esse período. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E é claro, se tiver mais dúvidas, deixa nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado, tá bom? Ah, e antes de eu encerrar, se você me perguntar, Patrick, eu posso fazer firmezas nesta época? Ó, quase esquecendo sobre esse assunto. Posso fazer firmezas nessa época? Posso acender vela? Posso fazer oferenda para Exu? Posso fazer ali minhas obrigações? Para você que acredita na quaresma, sim. Para você que não acredita, tanto faz. Pode ou não pode fazer, tá? Isso vai depender da sua cultura. Mas para você que segue a quaresma, para você que fica vulnerável nessa época, para você que é da umbanda católica ou da umbanda cristã, você se sente pesado nesse período. Você se sente sobrecarregado. Nada melhor do que fazer suas firmezas para se manter protegido. O que eu quero dizer? Se você segue a quaresma, o correto é você realizar firmezas e proteções. Então, acender vela, fazer oferendas para Exu, para suas entidades, seria o mais ideal, porque desta forma, você estando sensível e vulnerável, você estará atraindo as suas entidades mais próximas de você e, consequentemente, se mantendo mais equilibrado e protegido, porque é algo que você segue. E é claro, você que é da Umbanda ou da religião de matriz africana realmente, para você é bom fazer oferendas, firmezas nesse período, aí no caso vai a sua cultura. Aí acaba, querendo ou não, acaba sendo irrelevante, né? Então, segue aquilo que você sempre seguiu, tá certo? Agora sim, compreenderam? Gostaram do vídeo? Deixa nos comentários. E se tiver mais dúvidas, deixa nos comentários. E não esqueça, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Foi um mix bem completo, o vídeo ficou longo, mas compartilha, pessoal. Tá? A gente está chegando a 1 milhão de inscritos e contamos aí com a sua ajuda, tá certo? E é isso. Para você que segue ou não segue a quaresma, tanto faz. Seja feliz nesse período, cultue o seu sagrado, acredite naquilo que lhe convém e siga a sua religião, tá bom? Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.